Você estará ouvindo agora um testemunho impactante que mudará a sua vida. O testemunho do arrebatamento do pastor Vicente Vitalino. Ouçamos agora o que Deus mostrou ao seu servo. Meu nome, Vicente Vitalino do Nascimento, nasci no dia 10 de janeiro de 1943, na cidade de Bonito, estado de Pernambuco. Minha conversão foi no dia 15 de maio de 1966. Naqueles dias, eu estava planejando suicídio porque fui atingido por uma macumbaria devido às minhas vaidades. Eu vivia no meio dos centros espíritas, inclusive minha mãe era espírita e praticava a feitiçaria. Como religioso, não tinha paz. Procurei a solução do meu problema em vários centros espíritas e não a encontrei. Mas dou graças a Deus, porque tive um encontro com Jesus Cristo. Não sabia o que era ser crente, e na minha ignorância eu maltratava os crentes dizendo que a lei dos crentes era a lei dos cães. O apóstolo Paulo tinha razão em dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Um amigo que já tinha sido crente convidou-me para ir na igreja Assembleia de Deus. Pela primeira vez, entrei numa igreja dos crentes, aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e, através das orações dos crentes, saí de lá uma nova criatura. Após a minha conversão, com 4 meses de crente, comecei a cooperar na obra do Senhor. A tristeza e angústias foram embora e comecei a ter paz. No começo do ano de 1967, viajei para São Paulo, onde trabalhei e ganhei muito dinheiro, mas sempre trabalhando na obra do Senhor. Deus me abençoou maravilhosamente e senti que tudo tinha mudado na minha vida. Desde a minha conversão, eu tinha certeza que Deus tinha me chamado para trabalhar na obra do Senhor, mas eu queria que fosse como eu pensava. No mês de setembro de 1985, trabalhei numa empresa e estava ganhando 18 salários mínimos. Além desse salário que eu ganhava, eu estava com 70 milhões de cruzeiros aplicado no banco. Ganhando tanto dinheiro e gozando de muitas mordomias, a minha mente foi dominada por uma dúvida muito forte. Eu pensei comigo, não fui chamado para a obra do Senhor. Tudo que penso é um complexo. Não vou pensar mais nisso. Acho que tudo isso é uma ilusão. Ao chegar na minha casa, às 7 horas da manhã, no meio da sala, dobrei os joelhos e fiz uma oração dizendo: ó Deus, fala comigo hoje. Se Deus não falar, Jesus Cristo, teu Filho, falará comigo. Se Jesus, teu Filho, não falar comigo, o teu Espírito Santo falará comigo hoje. Se o Espírito Santo não falar, um anjo descerá do céu e falará comigo hoje. Terminei a oração com muitas lágrimas. Após a oração, me deitei e, numa pequena madorna, fiquei como num estado de êxtase. Meus amados irmãos, tive uma visão maravilhosa. Vi quando o Senhor Jesus desceu do céu e apresentou-me uma moça muito bonita. O Senhor Jesus perguntou-me:
Vicente, você conhece essa moça? Respondi: não, senhor. O senhor disse: essa moça se chama Raquel. É para você casar-se com ela. O Senhor Jesus disse: segue-me. Eu o segui. Ele mostrou-me uma casa muito bonita. O Senhor disse: vou te dar esta casa, mas se você casar-se com a Raquel. Disse ainda: segue-me. Tornei a segui-lo. O Senhor levou-me num monte muito alto e perguntou-me: você está vendo esses montes, essas árvores, esse vasto campo? Disse: sim, Senhor. O Senhor disse: você vai fazer parte desse campo, mas se você casar-se com Raquel. O Senhor tornou a falar dizendo: vem comigo. Chegamos numa planície muito grande, onde tinha muitas casas vazias, sem moradores. O Senhor perguntou-me: você está vendo estas casas vazias? Respondi: sim, Senhor. O Senhor disse: você vai administrar estas casas se casar com Raquel. É para casar logo. Nesta última palavra, o Senhor desapareceu e imediatamente voltei da visão. Quando voltei da visão, o Espírito Santo falou comigo dizendo: Raquel significa ovelha, e ovelha representa a igreja. O monte e o vasto campo é a seara. Jesus confirma em Mateus capítulo 9, versículo 38. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. As casas vazias são os pecadores que irão se converter e desviados que irão reconciliar-se através das tuas palavras, através de tua administração evangelística. O nosso Deus promete e não falha. A partir daquele momento, entendi que era para deixar tudo no sentido material e atender o chamado do Senhor. Em poucos dias, o Senhor Jesus me deu uma bonita casa. A tendência do homem é inclinar-se somente para as coisas materiais. Não foi fácil eu deixar tudo, meu emprego, minhas mordomias, e assim passei 4 anos lutando com Deus. O Senhor Jesus me dizia: vai. Eu dizia: não. No mês de maio de 1990, o Senhor Jesus apareceu-me numa noite e me disse: Vicente, tua atitude não me agrada. Tudo que você pensa, eu reprovo. Tenho te usado nas minhas mãos e vou te usar mais e mais. Como é maravilhoso ter comunhão com Jesus. Ele torna-se um amigo muito chegado. É verdade que nas minhas orações eu dizia que só iria trabalhar na obra do Senhor quando eu tivesse uma boa casa, um bom carro e muito dinheiro para não depender de ninguém. Jesus disse: eu reprovo tudo o que pensas, porque a minha obra é feita pela fé e não como você está pensando. Perguntei ao Senhor: como vou deixar tudo? Como vou viver sem emprego? Como vou cuidar dos meus filhos? Jesus disse-me: eu cuido de você, dos teus filhos e tua esposa. Eu não aceitando a chamada diretiva do Senhor, ele ameaçou-me de morte e disse-me que iria me recolher caso eu não aceitasse o que ele estava mandando fazer. O Senhor Jesus disse-me que iria mostrar como é a peregrinação de um crente fiel, inclusive de um obreiro. O Senhor Jesus arrebatou-me para o além desta vida. Das 22 horas às 3 horas da madrugada, para minha surpresa, fui até o Hades. O inferno é um lugar muito horrível, escuro e tenebroso. Todos que estão presos no inferno estão conscientes. Quero vos dizer tudo que vi no Hades.
o mundo dos perdidos sem Deus. Jesus conta uma história no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 23, a respeito do rico que foi para o Hades. Na minha chegada ao inferno, todo o inferno houve luz, porque a glória de Cristo estava sobre mim. Quando cheguei no inferno, todos os perdidos se levantaram com os braços erguidos e apontando para cima, dizendo: aqui não é lugar dos crentes, porque o lugar dos crentes é outro lugar. A Bíblia nos afirma em Provérbios, capítulo 15, versículo 24: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 3, o apóstolo João viu um livro selado com 7 selos, e ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Esta expressão, debaixo da terra, se refere ao Hades, o mundo dos mortos separados de Deus. Além dos perdidos, contemplei um grande grupo de anjos caídos, os quais estão algemados com cadeias. Estes anjos são diabólicos. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Pedro confirma: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Este grupo de anjos caídos foram presos no inferno no momento de sua queda, quando se rebelaram contra Deus. Na carta do apóstolo Judas, versículo 6, o apóstolo também confirma: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Na minha chegada ao inferno, vi várias portas, e são muito largas. Jesus confirma no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, dizendo: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E este lugar tenebroso, onde jamais o crente salvo irá morar, está reservado somente para os perdidos. O salmista Davi confirma, Salmo número 9, versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Do inferno fui levado ao trono de Satanás. O trono de Satanás não fica debaixo da terra, como muitos pensam. Fui levado às alturas por um anjo. O trono de Satanás fica no espaço sideral. Eu, guiado pelo anjo, vi coisas terríveis. Por exemplo, vi imagens de esculturas, de vacas, bezerros, de mulheres e homens nus. Coisas obscenas que não posso falar neste testemunho. Contemplei nuvens de demônios, os quais têm a sua função e obedecem à ordem imperativa do príncipe das trevas. Todos exercem sua função. Se o tempo me permitisse, eu contaria todas. Contarei só algumas para que tenhamos cuidado. Tem os demônios das vaidades e das modas, dos vícios, da prostituição, dos ciúmes, pornografias, engano, mentira, suicídios, contendas, mortandade do trânsito, etc, etc. Estamos em perigo em todos os momentos, mas se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nenhum desses demônios tem poder sobre o justo, se ele permanecer vigilante. Como já vos disse, o trono de Satanás fica na potestade do ar. O apóstolo Paulo
confirma na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8, diz a palavra de Deus que este grande inimigo será derrubado do seu trono. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, e nem o seu lugar se achou nos céus. Em Lucas, capítulo 10, versículo 17, Jesus também confirma que via Satanás cair do céu como raio. O anjo do Senhor, passeando comigo no trono de Satanás, mostrou-me o poço do abismo. É profundo e horrível. O lugar é tão grande que nele cair o sofrimento é triste. O Hades é como antessala deste lago de fogo. Até agora não se encontra ninguém nele. O anjo do Senhor perguntou-me: Vicente, você está vendo o poço do abismo? Respondi: sim. O anjo disse: todos os que rejeitam Jesus Cristo como Salvador, os desviados e os que não estão escritos no livro da vida, irão para este poço. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 44, Jesus disse: onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Diz o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 24, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. As primeiras criaturas que irão para este abismo é o anticristo e o falso profeta. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, diz: estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo. O diabo vai para este poço. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus confirma dizendo que este poço foi preparado para o diabo e seus anjos. Até o Hades, que é o mundo dos mortos sem Deus, será lançado neste inferno de fogo. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 42, Jesus afirma: onde haverá pranto e ranger de dentes. Do trono de Satanás, o anjo do Senhor levou-me em um deserto. Disse-me: te levarei ao encontro do Senhor Jesus. Ao chegar no deserto, dormi em casas abandonadas, fui apedrejado, perseguido pela polícia, vi políticos fazendo promessas e não cumprindo. Não é isto mesmo que acontece conosco neste mundo, o deserto da nossa peregrinação? No deserto, o anjo me deixou, Jesus apareceu acima de minha cabeça e disse-me que iria levar-me ao paraíso. No final do deserto, cheguei no vale da sombra da morte. O vale é profundo e escuro. Ao me aproximar, vi uma pinguela estreita. Lhe perguntei: Senhor, como vou passar? O Senhor Jesus disse: eu passarei contigo. Jamais passaremos este vale tão terrível se Jesus não estiver conosco. Tem razão do salmista Davi dizer no Salmo de número 23, versículo 4: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ao passar pelo vale, deparei-me com duas portas, das quais saía fogo. Procurei a entrada do céu, não a encontrei. Apareceu outro anjo e perguntou-me: o que procuras?
respondi ao anjo: o meu Jesus disse-me que vai levar-me ao paraíso. O anjo me olhou com um sorriso muito lindo. É maravilhoso olhar para a face de um anjo. Um anjo estendeu sua mão direita com a espada e mostrou-me a entrada do céu e autorizou a entrada. Prezados e amados ouvintes, a porta do céu é muito estreita, é puro ouro, brilha como o sol. Perguntei ao anjo do Senhor: como entrar? A porta é estreita, sou muito forte. O anjo me olhou e disse: Vicente, para entrar por esta porta, o homem tem que diminuir. Esta é uma mensagem para aqueles que estão no orgulho, imperialismo, ignorância e egoísmo. Sejamos como João Batista. Convém que Cristo cresça em nossa vida e que sejamos diminuídos. Meu corpo foi diminuído e autorizado pelo anjo, entrei no céu. O céu era uma ação de ouro puro. O brilho do céu excede o do sol. Procurei luminárias, não a vi. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, diz: o Cordeiro de Deus é a lâmpada. Ao entrar no céu, o Senhor Jesus falava comigo. Sentei-me numa cadeira de puro ouro. Foi-me entregue uma caneta. Nunca vi aqui na terra. Recebi um papel branco, escrevi uma carta em vários idiomas, menos o português. Quando acabei de escrever, Jesus disse: segue-me. Eu segui. O Senhor Jesus mostrou-me as entradas eternas. Ouvi uma voz como de trovão que dizia: abre-te, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Em Salmos 24, versículo 7, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. As portas eternas se abriram e nós entramos. Ao entrar pelas portas eternas, contemplei o rio da água da vida. Suas águas é clara como cristal. Vi os santos se banhando no rio, com vestes compridas e resplandecentes. É lindo ver os santos banhando-se. Jesus disse: segue-me. Eu o segui. Chegamos no jardim onde as árvores se comunicam. Jesus perguntou-me: está vendo este jardim? Respondi: sim, Senhor. Jesus disse: este jardim é o repouso dos santos. Contemplei a árvore da vida. Seus frutos brilham como o sol. É como ouro puro. Esta árvore fica no meio do paraíso. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz: ao vencedor dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O paraíso está no terceiro céu. Este lugar belo e tão lindo, onde os santos irão descansar. Na carta do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4, diz a palavra de Deus: conheço um homem em Cristo que 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Não existe vocabulário para explicar o que é o céu e a perfeição deste lugar lindo e maravilhoso. Quando contemplei o paraíso, eu disse: Senhor, deixa-me ficar-me aqui, não quero mais voltar. Jesus disse-me: não, vai fazer o que mando. Voltei do céu, era 3 horas da madrugada. Jubilei de alegria, ajoelhei-me e glorifiquei a Deus. Todos os que ouvem através desse testemunho, você que serve a este Jesus tão maravilhoso, tome posse da vida eterna. Jesus promete e garante através de suas palavras infalíveis: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Prezados e amados ouvintes,
Tenho levado muitas almas aos pés do Divino Mestre e muitos desviados reconciliando, voltando-se a Jesus. Vale a pena deixar de amar este mundo e guardar o melhor tesouro, Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer ter paz e alegria na tua alma? Faça um pacto com Cristo. Evangelho São João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meu amigo, é necessário tornar-se nova criatura em Cristo. Tomo como testemunha oculares deste testemunho fiel e verdadeiro Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo. Amém. Como intercessor e ministro do Evangelho, quero fazer uma oração por todos que ouvem-me através deste testemunho. Ó Deus, Senhor do céu e da terra, abençoa todas as pessoas que ouviram e ouvem e vão ouvir o testemunho do meu arrebatamento. Toca no coração de todos. Não deixa, Senhor, que nenhum teus filhos se desvie, e aqueles que estão caídos, levanta pelo teu eterno amor. Deus, com tuas mãos, alcança as almas perdidas, que tua palavra penetre no coração de todos. Graças te dou, Senhor, por estas experiências. Ajuda-me para que através deste ministério evangelístico eu possa levar muitas almas a teu Filho Jesus. Como pastor te peço uma bênção para todos. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus dos santos apóstolos e santos profetas, Senhor Deus da igreja, recebe minha oração. Te peço agora, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém.